Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Para você que não me conhece, meu nome é Mari Zanato, eu tenho um canal aí no YouTube, onde eu falo sobre diversos assuntos. Para você que não me conhece, dá uma olhadinha lá na playlist, que tá bem interessante mesmo. Eu falo sobre organização, decoração, sobre o poder da mente e gosto muito também de falar sobre a Bíblia Sagrada, que para mim é o meu manual de instrução para a minha vida em particular. Eu amo a Bíblia Sagrada, estudo muito a Bíblia e fico grata a Deus pela compreensão que o Espírito Santo de Deus tem me dado. Espero que você tenha um tempinho aí agora, tenha mesmo um tempinho aí meditando nessas palavras que eu vou dizer, que é bem diferente da maioria dos pregadores que tem falado a respeito do reino espiritual. Eu quero estar falando hoje sobre espíritos malignos, né? Chamado assim demônios, espíritos malignos, e assim como este versículo que eu li aqui logo de início, em Provérbios 26:2, que assim como a andorinha no seu vaguear, uma maldição sem causa, ela não vem sobre as nossas vidas. Se você acredita, assim como eu, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a verdade, eu quero ministrar um pouquinho no seu coração sobre principados, potestades, governantes, do reino espiritual. Eu vou estar ministrando um pouquinho com você aqui no livro de Romanos, capítulo 13, aonde o Senhor fala sobre submissão às autoridades. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Deixa eu terminar aqui. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quando nós lemos aqui este livro, é bem comum das pessoas sempre achar que essas autoridades são somente autoridades terrenas. É lógico que o Senhor ele fala aí dos dois lados, das autoridades da terra e também das autoridades espiritual. A Bíblia Sagrada é um livro vivo, é um livro espiritual, e o Senhor está nos falando aqui que nós devemos sim ali, vamos dizer assim, ser submissos às autoridades. Eu vou explicar um pouquinho a minha compreensão, né? E depois eu vou estar lendo o resto do capítulo inteiro. Um policial, ele é uma autoridade terrena. E ele está sobre uma submissão. Existe ali o delegado, alguém ali acima dele. Ele está ali submisso nessa posição de policial, de estar punindo as obras injustas, aos ladrões que roubam, que destroem, que matam, né? E nós sabemos que eles têm força, eles têm um poder. O policial, eles têm um poder mesmo eles sendo menores. Imagina só, um caminhão cheio de pessoas. E esse caminhão, ele está numa velocidade muito alta. Ele está incorreto, ele está agindo incorretamente. E um policial, um só homem, ele levanta ali um sinal e diz: pare agora. E aquela carreta gigante que poderia ali passar em cima do policial, ela vai e para, porque ela reconhece ali que o policial, ele é uma autoridade, né? Hoje eu estou falando da autoridade no reino espiritual, mas nós também somos autoridades no reino espiritual. Mas hoje eu estou falando de magistrados e potestades que estão a serviços de Deus para punir as pessoas que agem errado, as más obras. Olha só o que diz assim, ó: porque os magistrados
não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faça o bem e terás louvor dela. A palavra de Deus diz assim que quando um homem é agradável a Deus, o Senhor faz com que os nossos inimigos se tornem nossos amigos. Então nós vemos aqui, eu vejo aqui que muitas das vezes estamos dando aí um poder a Satanás e seus demônios, que eles não têm um poder próprio, eles só podem agir, como diz lá Provérbios 26:2, se tiver um lugar para ele pousar, se tiver uma brecha, porque se não tiver a maldição sem uma causa justa, ela não repousa sobre ninguém. Então não tem como Satanás agir na sua vida, na minha vida. Ele não pode chegar numa rodinha de pessoas e dizer assim, ó, unidunite, escolhi você, e querer agir na sua vida, sendo que você tem agido corretamente. A palavra de Deus nos ensina que se não houver uma causa, ele não pode. Em toda a história bíblica, se você ler, você vai ver que Satanás, ele nunca chegou em alguma pessoa sem antes pedir ali a autorização, a permissão de Deus, né? Que é o Senhor dos senhores. É o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. Então, quando o inimigo, ele age em alguma vida, porque ele tem aquela brecha, ele tem a permissão, ele está ali sendo assim, vamos dizer assim, uma punição, uma vara de Deus. Diz assim, ó, o 4, porque ele é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres mal, teme, porque não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar somente as más obras, aquele que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito às autoridades, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu estou me lembrando aqui, quando o rei Davi ali, ele sofreu afrontas espirituais por causa do pecado, e veio ali males, ele diz assim, ó, o que está acontecendo comigo é porque eu fiz isso, isso e isso. Então ele sabia que quando nós temos ali uma brecha, quando nós damos lugar ao diabo, ele entra e ele fala. Por isso que o apóstolo Paulo já diz assim, ó, não deis lugar ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer dizer que o diabo, sem ter um lugar, ele não fica, mas se você der um lugar, ele vem e ele faz mesmo ali, ele afronta mesmo. É por isso que eu sempre digo assim, ó, raciocina aí um pouquinho, medita aí um pouquinho e pensa. Se o coração não te condenar de nada, fique em paz. Se você estiver passando por algum período difícil aí, pode ter certeza que isso é um propósito do Senhor para a tua vida, porque a palavra de Deus nos ensina assim, ó, o sol, a chuva é para o justo e para o injusto, mas ele também nos diz assim que muito seria as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor a livraria. Não é comum, não é normal um homem justo viver no meio de uma tempestade, de uma turbulência sempre. Não, é assim, uma tempestade, os problemas ele vem, mas dali a pouco vai e o sol aparece, o sol da justiça sempre brilhando ao teu favor. E eu fico indignada, fico mesmo, quando eu vejo pregadores dizendo assim, minha irmã, meu irmão, se a sua vida estiver aí tudo bem, desconfie, porque se estiver tudo bem é porque você está fazendo alguma coisa de errada, desconfie, então não pode estar tudo bem. E eu vejo totalmente diferente a palavra do Senhor nos dizendo. Leia aí o livro de Provérbios. Salomão estava ali e um dia Deus disse para ele, pede o que queres que eu te dou. E Salomão ele pede para Deus sabedoria. E Deus deu ali, Salomão ele escreve lindamente, inspirado pelo Espírito Santo. E quando você lê ali o livro de Provérbios, você vai ver que se você pegar e ler do inteirinho, Provérbios inteirinho, do começo ao fim, você vai ver sempre assim, ó. Se você agir direito, você recebe direito, coisas boas. Se você agir errado, você recebe coisa errada, porque é Deus que faz todas as coisas. Quando você diz assim, mas Satanás está furioso comigo. E o que você fez para que Satanás estivesse furioso com você? O que você fez? Porque se você tem agido corretamente,
1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita, mas você nunca vai ser atingido, não. Olha só o que diz aqui no livro, deixa eu terminar aqui, depois eu vou lá ler mais um pouquinho lá em Provérbios. O 5 diz assim, Romanos 13:5, portanto é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque se você fez algo errado, tenha consciência que vai vir um mal para a tua vida. Por esta razão também pagais tributo, porque eles são ministros de Deus, é uma vara que Deus usa, né? O diabo ele veio com o propósito de matar, roubar e destruir. É uma espada, um vingador para vingar as más obras, né? Se você age corretamente e aparece um policial, você precisa correr, sair correndo, fugir, se esconder, se você tem agido corretamente? É claro que não. Mas se você fez algo errado, então teme, porque a palavra de Deus diz assim, ó, portanto dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Olha só. Mas se você fizer o mal, teme, porque o inimigo não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar a más obra. A palavra de Deus diz assim, ó, às vezes a gente está dando uma posição para Satanás e seus demônios que eles não têm. Você está ali fazendo como se tivesse ali, houvesse dois deuses, e não existe dois deuses, existe somente Deus. Não existe uma guerra entre Deus e Satanás. Tudo está embaixo do domínio de Deus. Se vem alguma coisa, é Deus que faz com que aconteça. Aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 6, diz assim, ó, eu vou ler desde o 5. Cairá uma ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, não cai. Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Não sucede nenhum mal na cidade sem que seja pela permissão do nosso Deus. Eu vou dar uma lidinha aqui para você rapidamente, bem rápido para não prolongar, em Provérbios capítulo 3, só um pouquinho. Então, tudo que vem de Deus. E eu acredito piamente que Satanás e seus agentes é sim uma vara, ele veio com o propósito de matar, roubar e destruir, mas isso para quem age contrário à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 3:33, a maldição do Senhor não é a maldição de Satanás, a maldição do Senhor habitará na casa do ímpio, mas a habitação do justo será abençoada. E ainda para complementar, para não ficar muito longo, eu vou ler um pouquinho para você, para que você pare de dizer, sua vida está tudo bem, irmã? Olha, tem alguma coisa errada. Não é assim que a palavra de Deus diz. Ele diz assim que se você estiver ali tudo dando errado, é porque você tem agido não de uma forma correta. É isso que diz a palavra de Deus, pelo menos. Eu vou ler um pouquinho aqui, capítulo 28. Deus diz assim, ó, Deuteronômio 28. E será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo de cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje Ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando você der ouvido à voz do Senhor teu Deus. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo. Isso não é maldição, é exaltação. Bendito o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, da tua ovelha. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito você será a entrar em qualquer lugar, bendito você será ao sair dos lugares. O Senhor entregará ferido diante dos teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos o Senhor faz com que eles fujam da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que você colocar a tua mão, e abençoará na terra que der o Senhor seu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, quando você guardar os mandamentos do Senhor. Aonde aqui nós estamos vendo o Senhor dizer que se você agir corretamente, vem males para a sua vida, pelo contrário. E aqui eu vou ler um pouquinho, ele fala assim, portanto, se você agir
infielmente, agir contrário, aí sim Satanás e seus demônios que vêm com uma punição, como uma vara do próprio Deus, que o diabo veio para matar e roubar e destruir aquele que faz coisas erradas. Diz assim, Deuteronômio 28:15: será, porém, que se você não der ouvido à voz do Senhor teu Deus e não cuidar em cumprir os seus estatutos, que hoje o Senhor ordena, maldito você será na cidade, maldito você será no campo, maldito será o cesto da tua amassadeira, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria das tuas ovelhas, maldito serás ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor mandará que a maldição, a confusão, a perdição, veja aqui que não é o Satanás que está falando, o Senhor Deus mandará que a maldição, a confusão, a perdição em tudo que você puser a mão e fizer, até que seja destruído e até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti pestilência até que consuma a terra que passar a possuir. O Senhor ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação, com o calor, com a seca, com a destruição das sementes, com a ferrugem. Olha só, não vou nem ler, há tantas maldições para quem age incorretamente. Então pare de dizer para as pessoas assim: irmã, tá tudo bem na sua vida? Olha, cuidado, viu? Se tá tudo bem, é porque então você não está muito bem com o Senhor. Vigia. Isso é incorreto, e eu ouço muito isso de pastores, infelizmente. O Senhor está nos dizendo, Deuteronômio 28, haja bem e você terá a bênção de Deus. Ele diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansa. O Senhor nos cobre, embaixo do seu esconderijo nós estamos ali seguros. Ele fala assim que 1.000 cai ao teu lado, 10.000 cai pela destruição à tua direita, mas você que está ali embaixo da presença do esconderijo do Senhor não será atingido. Então, pare de falar bobagem, de falar para as pessoas, né? Nós sabemos, como eu já disse, a tempestade vem para todos, as provas vêm para todos nós, as perseguições vêm para todos nós, né? Muitos são sim as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, a vida de um cristão, temos que sim, tem que ser, como o Senhor diz, uma vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Toma essas bênçãos para você e deixa as maldições de lado. Não dê autoridade para Satanás que ele não tem não, porque o Senhor é sobre todo o principado e toda a potestade. Compreenda isso, leia a Bíblia, leia ao menos o livro de Provérbios para você conferir tudo isso que eu estou dizendo e você vai ver que é uma verdade. Deixa aí seus comentários, tá? Para que eu venha me fortalecer aqui neste canal. Deixa aí seus comentários mesmo, fale mesmo, comentários grandes aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima e tenha certeza, você, se tem agido corretamente, as bênçãos de Deus é sobre ti e sobre a tua casa, amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima e tchau, tchau.